Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje, dia 11 de março, vamos a mais uma edição do nosso devocional diário vinculado à leitura bíblica em 2022. E no dia de hoje, a leitura foi o livro de Romanos, né, os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. 5 capítulos, uma leitura bastante interessante. E o nosso devocional está no dia 59 e o tema dele é: cadê a condenação que estava aqui? Vamos ler em Romanos capítulo 8 apenas um versículo, o primeiro versículo. Romanos 8:1 diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Bom, em minha opinião, Romanos é o livro bíblico mais coeso em sua exposição. Com isso eu quero dizer que as ideias são muito entrelaçadas, uma coisa leva a outra, e é muito difícil você isolar um ensinamento sem que haja uma contextualização do livro como um todo, né? E também de todos os versículos e capítulos antes e depois do ensinamento onde você tá tirando aquele trecho, tirando aquela reflexão. Sempre quando a gente, pelo menos da minha parte, sempre quando eu pego alguma reflexão do livro de Romanos, ela leva a outros textos, geralmente dentro da própria epístola, porque como eu disse, as ideias são bem entrelaçadas, isso eu acho muito interessante nessa epístola. A frase em Romanos 8:1, que lemos agora, que inspira o nosso devocional, é ao mesmo tempo um arremate de um raciocínio anterior e a base para o desenvolvimento das ideias seguintes. Portanto, eu tentarei extrair aqui hoje uma reflexão citando outros versos nos arredores desse verso, né, desse versículo e desse capítulo. Vamos lá. Perceba inicialmente que o verso usa de maneira cuidadosa e adequada as palavras, embora sejam poucas palavras, um versículo curto, ele usa dessas palavras de maneira adequada para apontar para o alvo e para a causa do livramento da condenação. E isso é estar em Cristo Jesus. Quem está nele não é condenado. Ele é o motivo de não sermos condenados. Isso não se dirige a um simples simpatizante de Cristo ou da palavra de Deus, ou alguém que apenas acredite numa força ou num ser maior, né? Tentando usar de eufemismo, usando de sutilezas para escapar realmente do Deus da Bíblia, do Deus verdadeiro. Também não se aplica a um cristão que seja cristão apenas no discurso, apenas nas palavras e não na atitude e na obediência ao Senhor. Isso se aplica para quem está nele. E estar nele é você crer, seguir, entender, obedecer, etc. Paulo chega a essa verdade após refletir sobre a inevitabilidade do pecado, de cometermos o pecado. Nós não conseguimos evitar cometer o pecado. E também sobre a lei, né? A lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. E isso culmina num grito de socorro. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ao que ele mesmo responde com um agradecimento a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mencionando uma canção cristã, que por sua vez se vale de Romanos 8:30, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos glorifica. Ele, que eu digo, é Jesus Cristo. Claro, a palavra está se referindo a Jesus e a canção também. Perceba que Paulo parte de um problema sério com o pecado que ele não consegue evitar de cometer, mesmo conhecendo e querendo praticar o bem. E chega à graça salvadora e redentora de Cristo. Isso é maravilhoso. Tenhamos essa mesma mente e essa mesma linha de pensamento de Paulo. E de Deus, inclusive, porque através da sua palavra ele está nos revelando isso pra gente. Paulo está sendo apenas o porta-voz, né, nessa epístola. Então vamos aplicar essa linha de pensamento no nosso viver. Para traçar essa ideia de maneira a tentar deixar mais clara e aplicá-la em nossas vidas, eu vou fazer uso de um montão de outras citações aqui do livro de Romanos. Então vamos lá. Ó. Primeiro, precisamos entender que o salário do pecado é a morte e, contrastando com isso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabendo disso, fazendo uso de outros versos que já citamos agora há pouco, nós precisamos entender precisamos saber que não somos condenados com o mundo
e que em Jesus nós somos redimidos do nosso pecado, pois ele nos chama, justifica e glorifica. Em nossa caminhada faz com que todas as coisas cooperem para nosso bem, como consequência de amarmos a Deus e sermos chamados segundo o seu propósito. Sendo assim, nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode acompanhar todas as referências das citações que eu disse aqui nas legendas, se tudo correu bem na edição. Inclusive fico aberto aqui para qualquer erro que eu tenha cometido no falar ou nas legendas aqui, combinado? Então vamos orar por essa maravilhosa graça redentora de Deus em Jesus Cristo. Querido Deus, nada podemos fazer a não ser agradecer pelo sacrifício de Jesus e pelo teu propósito em nosso favor. Estamos certos de que merecemos a condenação e o inferno, ou pelo menos merecíamos, pois tu nos resgatou, fazendo com que nenhuma condenação perdurasse para nós que fomos chamados e justificados por Cristo Jesus. Obrigado porque as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, por tua misericórdia e por teu favor. Nada pode nos afastar de ti. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos ao Senhor. Muito bem, esse é o devocional de hoje. Obrigado por você que acompanhou até aqui. É um prazer ter a sua companhia, mesmo que apenas virtualmente, não é mesmo? Fico aberto aqui para conversarmos, para trocarmos ideias e seguirmos aprendendo na palavra do Senhor até a volta de Jesus Cristo. Mas enquanto isso nós seguimos abençoando e sendo abençoados. Um ótimo dia.